Quando o teste aponta positivo, a alegria vem junto com as primeiras dúvidas. Parto normal ou cesariana? Afinal, qual a diferença entre os procedimentos? Quem responde é a ginecologista doutora Gisele. Primeiro que o nascimento, ele deve ser considerado como uma coisa natural, normal. Então, o parto normal é um procedimento natural, tá? É um procedimento de baixo risco, que tem pequeno sangramento, né? Uma recuperação rápida. Então, o parto normal, ele desde que seja normal mesmo, que a mãe não tenha nenhum tipo de doença, não tenha nenhum risco fetal, ele é uma via, tem que ser a via escolhida, né? Mais escolhida tanto pelo médico quanto pelo paciente. A cesariana, ela é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, tá? Com todos os riscos de cirurgia, anestesia, né? Todos os riscos que uma cirurgia impõe. E ela é uma grande cirurgia, de porte grande, tá? Porque tem muito sangramento, que o obstetra está super habilitado a fazer, mas a paciente vai ter uma cicatriz, pode ter algumas consequências em relação a essa cirurgia. Como saber o procedimento a ser escolhido? A cesariana, o parto normal é a primeira escolha de qualquer tipo de paciente que esteja fazendo um pré-natal. Durante o pré-natal, você vai sentindo se a paciente tem condições ou não de fazer um parto normal. Como assim? Pelo tamanho do final do feto, se a paciente tem alguma patologia que contraindica um parto normal, né? E, assim, a parte psicológica da paciente também é muito importante. Essa paciente tem que ser preparada para ter o parto normal. Porque o parto normal, ele exige muito mais da mãe, da paciente, do que do profissional, tá? A paciente é muito mais exigida. Ela vai fazer o parto, praticamente. A gente vai acompanhar esse parto, né? Agora, então, ele é a primeira escolha. A primeira escolha é o parto normal. Quando que a gente indica a cesariana? A cesariana, ela tem indicações relativas e indicações absolutas, tá? Quais são as absolutas? Que você fala assim, não, eu tenho que fazer cesariana, tá? Bom, quando a paciente está em iminência de morte, por algum motivo, um acidente, né? Como que você vai induzir um parto num acidente? Não tem como, você tem que tirar essa criança de qualquer forma. Então, teve um acidente com um carro, está em estado grave, você tem que tirar o bebê. Doenças relacionadas à gestação, como, por exemplo, síndrome HELP, que o único tratamento para síndrome HELP é tirar o neném, né? Porque síndrome HELP leva a um óbito materno de 50%. Então, tem indicação. E você não tem nem que ver a idade gestacional da criança. Então, você pode tirar um bebê prematuro, sim, nessas condições, tá? Uma desproporção cefalopélvica. O que é isso? Uma desproporção cefalopélvica. Quando o bebê tem a cabeça maior que a bacia da mãe, não vai passar, de jeito nenhum. Então, ele não insinua, ele não encaixa, como fala o pessoal. Então, uma desproporção cefalopélvica é uma indicação absoluta. Outra coisa, placenta prévia. O que é placenta prévia? A placenta, ela se adere na parede do útero, né? Só que a placenta prévia, ela se adere embaixo do útero, bem ali onde o bebê iria sair. Então, se a placenta sai antes da criança, a criança entra em óbito. Porque ela durante o parto, ela não respira, né? Então, ela está tendo a oxigenação através da placenta. Então, se a placenta sair antes, não tem jeito. Agora, tem alguns outros casos que são indicações relativas. O descolamento de placenta, por exemplo. Dá para você fazer, quando é um descolamento de placenta excessivo, você tem que fazer cesariana, porque senão, se ele descolar todinho, o bebê entra em óbito. Mas um absoluto que eu esqueci é quando tem 2 cesáreas anteriores. É absoluto. A terceira tem que ser cesárea. Por quê? Senão você pode ter rotura uterina. Então, assim, porque já tem 2 cicatrizes nesse útero. Então, você tem que ter cesariana. Se você já tem 2 cesarianas, a terceira tem que ser cesariana. Muitas mães preferem a cesariana, mas é o médico quem determina o melhor procedimento. Só que a mãe também tem que ser ouvida, né?
Tem pacientes que são muito relutantes a fazer parto normal, a grande maioria. Isso é cultural aqui do nosso país, tá? Então, da dor. Por causa da dor. Muito medo da dor. A mulher brasileira é muito intolerante à dor. Faz parte da nossa cultura, tá? As japonesas, as europeias, as americanas, elas têm dor igualzinho a gente, só que nós somos intolerantes. Não sei te explicar por quê, tá? Não sei se é um paternalismo muito grande que existe no nosso país, não sei. Então, assim, um despreparo, né, das gestantes. Eu sei o seguinte, que a paciente tem que ter voz também, tá? Não é feito assim. Sempre é o médico que indica um ou outro, tá? Mas, para mim, a paciente tem que ter voz ativa, sim. Tem, eu quero parto normal? Vamos ver parto normal. Até o ponto que o médico vê, assim, vai dar complicação materna ou fetal. Aí ele indica a cesariana. O paciente que é de cara cesariana, qual é a obrigação do médico? Explicar todos os pós e contras o parto normal, todos os pós e contras a cesariana, né? Ela tem que saber o risco que ela está passando numa cesariana. Pode morrer numa cesariana? Pode. Pode morrer de sangramento, tá? Por quê? Porque é um procedimento cirúrgico. Pode morrer no parto normal? Pode. Então, assim, parto, todo mundo fala que é normal. Não, parto é um procedimento de risco alto. As estatísticas mostram que parto normal o risco é menor, que cesárea o risco é maior. A gente tem que ver muito bem essas estatísticas. Porque, como eu disse, a cesariana, ela pega pacientes que já têm patologia prévia. Aí eles estão comparando o quê? Cesariana com patologia prévia, com um parto normal, ou uma cesariana com uma paciente que não tem risco nenhum, com um parto normal. A gente tem que ver tudo isso, né? Então, eu acho que pesa muito esse preparo da paciente, o pré-natal é muito importante.